Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres de Poder. Esse podcast tem o objetivo de edificar e abençoar a sua vida através de histórias inspiradoras que iremos conhecer aqui. Então fica ligado aqui e assista esse episódio que tá muito especial. Aproveita, compartilha esse vídeo, curte, chama alguém para poder assistir junto com você. Vamos ao episódio. Estamos no ar com mais um episódio do podcast Mulheres de Poder e eu te convido a estar conosco aqui ouvindo sobre o tema de hoje, que vai ser sobre gestão do tempo. E nada mais relevante do que trazer uma pessoa que vive e viveu durante muitos anos a questão da correria, da rotina pesada, tendo muitas coisas para resolver ao longo do dia. O dia eu acho que não poderia ter 24 horas para ela, teria que ter mais tempo, mas que ela conseguiu chegar até aqui, conseguiu dar conta das coisas que ela se propôs a fazer, e que é a Jeane Sampaio. Seja muito bem-vinda aqui. Estou muito feliz de ter você aqui. Jeane é minha companheira lá do Seja Curada, do grupo Seja Curada, né? E ela, rigorosamente, todas as segundas-feiras, 5 e poucas, 6 horas da manhã, o devocional dela tá lá, mesmo tendo uma rotina super apertada. E me chamou a atenção, né? Essa sua rotina, essa dificuldade. E a questão da gestão do tempo mesmo, né? Porque é algo que eu tenho dificuldade e eu acredito que quem está nos ouvindo, pode ser que alguém que esteja nos ouvindo também tenha essa dificuldade. E a gente queria trocar experiências aqui, ouvir como que você pode contribuir, dando algumas ideias da sua rotina, da sua organização. E eu vou deixar você se apresentar, mas já adiantando, a Jeane tem 1001 funções, né, Jeane? Mãe, esposa, filha, né? Tem a sua mãe aí também. Além de ter uma rotina super apertada no trabalho. Se apresenta pra gente poder te conhecer. Pra gente não, eu já conheço, as meninas poderem te conhecer. Ai, Thaís, é um prazer, né? Estar aqui conversando com você, né? Você fez o convite, fiquei muito feliz, né? E eu acho assim que a gente precisa compartilhar mesmo as experiências, né? As coisas que dão certo na nossa vida, porque de repente pode realmente ser o entrave de alguém, né? Bom, sou Jeane Sampaio, sou mãe, sou esposa, sou filha, sou sobrinha, sou pedagoga, psicopedagoga, educadora, serva de Deus e apaixonada pela educação. E nisso de trabalhar com a educação fez com que eu desenvolvesse os meus pontos fortes, né? Claro, buscando aí um equilíbrio também daquilo que ainda precisa ser desenvolvido, mas assim, a questão do planejamento, organização, sempre foi assim um ponto forte na minha vida. E foi graças a essa questão de organização, de planejamento, que eu consegui ter uma rotina, né? Como você falou, uma rotina super corrida, mas que eu consegui trabalhar 12 horas, né? Nossa. Eu fazia manhã, tarde e noite, né? Foi uma rotina que durou, assim, um bom período, né? A minha história com a educação começou, né, num concurso público que eu fiz para uma prefeitura, né, do município de Volta Redonda. Assim que eu terminei a formação de professores no magistério, eu teve a oportunidade do concurso, eu fiz e fui contemplada. E isso em 1992, tá? 1992 eu comecei aí, ingressei aí. Só que aí, nesse período, eu fiquei trabalhando só mesmo na parte da tarde, né? Trabalhava no bairro de Santa Cruz. Então, ia para Volta Redonda todos os dias, aquela coisa do ir e voltar. Né? Com o passar do tempo, eu tive uma oportunidade de fazer um processo seletivo, né, para uma instituição privada. E nisso eu fiz o processo, até então, tranquilo, porque trabalhava lá à tarde, passei a trabalhar de manhã, então completei, né, manhã e tarde. Né? Mas o passar do tempo, né, as coisas vão, né, acrescentando aí. Eu teve uma oportunidade de uma promoção, que até então eu trabalhava em sala de aula como professora, né? E aí tive a oportunidade para passar para a parte pedagógica, né?
ser a pedagoga. Só que essa função, ela exigia que eu ficasse 8 horas, né? Então, eu já tinha as 4 do concurso público e eu teria que cumprir uma carga horária de 8 horas, né? Então, assim, nem pensei em deixar a minha matrícula, né, do concurso, né? O que eu pensei em fazer? Adequar aí essa carga horária. E aí começou ali a minha rotina, né, de manhã, tarde e noite, ainda com esse agravante de ser em outro município, né? Porque aí você não é só tem aquela... deslocamento. Tem o deslocamento, exatamente. Não são só aquelas horas ali, né? Porque eu levava, né, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, né? E aí começou a questão da rotina mesmo, de colocar o meu ponto forte mesmo em desenvolvimento, né? Porque eu precisava ter tudo muito bem estruturado, né? E nessa estrutura, a gente que fala muito assim, lá no nosso grupo, né, nós já falamos muito das questões dos relacionamentos, da questão do casamento. Nessa estrutura foi essencial a ajuda do meu marido, né? Augusto me ajudou assim muito, em tudo. Porque literalmente eu era aquela dona de casa que não sabia nada, que tinha que tratar ali, por exemplo, acabou um mantimento, porque eu não vivenciava aquilo no meu dia a dia, não fazia parte, né? Então ele me ajudou muito. Então, a parte da comida, de algumas organizações, tudo isso eu sempre contei com ele nesse período todo. E aí o planejamento foi essencial. Fim de semana, vou planejar minha próxima semana. Isso eu faço até hoje, tá? Mesmo eu já tendo, agora eu tô com as manhãs mais livres, né? Porque com a graça de Deus eu já me aposentei na minha matrícula, né? Do concurso público, né? Já estou aposentada, completei 31 anos e deu tempo, né? Deu a idade, eu pude aposentar, né? Uma vitória, né? Eu acredito assim, uma vitória mesmo. Então, eu no final de semana, eu fazia o planejamento de roupa, você vê, uma coisa básica, mas planejava. Quais as roupas eu ia usar, né? O tempo agora, né? Eu entrava no clima-tempo para ver aí, né, como que tava essas questões, vi o planejamento todo detalhado da roupa, não só a minha, mas a roupa também do Augusto, tudo que teria que ser feito, né? Então, eu tinha esse cuidado, essa rotina, porque você imagine eu acordar 10 para as 5 da manhã e ainda ter que pensar qual roupa que eu iria trabalhar. Então, isso é uma coisa que a gente já tem que otimizar ali o nosso tempo, né? Porque eu não acordei cedo, preparou lá as coisas que eu levava, né? Sempre levei a refeição, né? Levava marmita, né? Arrumava a refeição, tudo ali direitinho, até mesmo com questões assim da dieta, né? Que a gente tem sempre que estar de olho nisso. Então, sempre já levava o alimento, as frutas, tudo ali, tudo organizado, né? E isso foi crescendo cada vez mais na necessidade, né? De eu planejar todas as ações para ter, assim, um tempo de qualidade. Eu ia até te perguntar isso. Quais ferramentas e métodos você criou na sua rotina para te ajudar com essa organização? Então, era esse planejamento. Você pegava final de semana e organizava a sua semana inteira. A minha próxima semana. Exatamente, né? Em alimentação, roupa, tudo. Tudo. Alimentação, roupa. Por exemplo, se eu ia precisar de alguma coisa, levar a mãe ao médico, fazer alguma coisa extra, né? Então, já trabalhava ali com aquele planejamento de pegar, se necessário, pegar uma folga, né? Para fazer essas atitudes, né? Essas coisas assim. Você tem agenda? Sim, eu trabalho com agenda. Gosto de fazer agenda, né? Ainda sou apegada aí nessa questão. Agenda de papel. Agenda de papel, gosto, né? Tem no celular que a gente também coloca, né? Nas ferramentas tecnológicas que a gente usa no trabalho. Mas eu gosto da agenda de papel, gosto do colorido, né? Assim, trabalho muito com o mapa mental. Eu acho que sempre me ajudou, né? Para estudar, né? Fazendo aquelas questões ali do mapa mental, mas também do planejamento, né? Então,
eu coloco lá o que eu tenho que realizar, gosto também do que as coisas de ticando lá, o que eu já consegui fazer, as listas, o que eu venci, tudo isso eu gosto, eu sou bem visual, né? Então isso me facilita. Você falou mapa mental. Para quem não sabe o que é mapa mental, você consegue explicar um pouquinho? Porque às vezes tem alguém que está nos ouvindo que nunca trabalhou com isso, com mapas mentais, ou nunca teve essa organização. Sim, o mapa mental, por exemplo, eu estou lá estudando matemática, né? Algum assunto novo. Eu destaco ali pontos chaves. E dali eu anoto esses pontos chaves, né? Então ele vai fazer que eu me lembre, faça referências daquele assunto. Então, dali eu vou criando um mapa mental, né? Que é um recurso para que eu possa não esquecer de alguns detalhes importantes, né? Então, eu sempre gostei de usar muito o mapa mental estudando alguma temática, né? Até quando a gente vai fazer nossos devocionais, né? Então, ali eu busco as palavras-chave, anoto ali e dali eu vou desenvolvendo o que eu vou falar. E usa colorido, recursos coloridos. Né? Coloco cores, às vezes formas, né? Se eu quero dar ênfase, então eu circulo com algum formato diferente, né? Para destacar aquilo ali. Entendi. E como que dá conta de tudo? Porque, assim, é cuidar da casa, do marido. Eu sei que seu marido te ajudava na questão da casa, mas tem o casamento em si, que você precisa dar atenção, e ficando muito tempo fora, muitas vezes, você tem dificuldade de estar naquela rotina ali, de estar muito, né, de estar muito próximo o tempo todo. Tem a questão dos filhos, que você tem 2 filhos, né? Eu tenho um. Você tem um filho? Um só. Só um. Eu achei que você tinha 2, enfim. Você tem um filho, então tem o seu filho quando criança ali, querendo a atenção da mãe. Eu imagino que isso deva ter sido bem complicado. Como é que você fazia para dar conta de tudo? Estou lembrando aqui de uma coisa bem interessante, né? Luiz Augusto pequeno, com 3 anos, aí um dia minha tia chegou, né, em casa, aí o Luiz Augusto chegou e falou assim, a mamãe mudou, não mora aqui mais não. Todo assim, né? Aí, quando eu cortou seu coração. Quando eu cheguei, minha tia foi e falou assim, Giane, o Luiz Augusto falou que você mudou, que você não mora mais em casa. Por quê? No tempo que eu estava na faculdade, da minha primeira faculdade, eu não via, porque eu saía cedo e quando eu chegava ele já estava dormindo. Então ele chegou falando, a mamãe mudou, não mora mais aqui. Mas assim, foi doído? Foi, mas foi necessário, né? E assim, eu lembro, tô voltando aqui, tô lembrando da carinha dele feliz lá na minha formatura. Né? Acabou a formatura. Né? Foi participar da minha formatura, né? Ele tinha mais ou menos 4 anos, né? Participou tudo e viu o quanto é importante, né? E isso tudo eu consegui, assim, acompanhar. Na época dele bem menor, eu estava à noite, né? Quando ele estava com 2 para 3 anos, eu ainda não trabalhava às 12 horas, mas era só o dia inteiro, tinha 8 horas. E depois que eu fui aumentando a carga horária, ele já era maior. Mas a parte assim da educação, acompanhar a escola, sempre consegui. Todos os eventos eu conseguia ir, né? Eu me planejava para isso. Então, assim, vai ter a festa da família, vai ter alguma coisa focada no Dia das Mães. Eu participei de todos, porque a gente sabe o quanto é importante. Então, é a gente dar prioridade às ações, não é? Porque, assim, o planejamento ajuda muito, né? Porque aí eu já planejava assim, gente, olha, tem um sábado, vou trabalhar no sábado, vou ficar com alguma folga, então eu vou guardar porque vai ter o evento tal na escola do Luiz Augusto, eu não vou deixar de participar. Participava sempre, a gente sempre conseguiu como casal, reunião de pais, ia eu e o Augusto também, né? Vinha de Volta Redonda, encontrava ali e fazia. A não ser assim que chocasse alguma atividade na escola, né? Mas eu conseguia acompanhar bem. E assim, mesmo distante, dando qualidade, porque eu acho que é isso que falta muito. Às vezes um tempo grande, mas sem qualidade, não adianta nada. Mas quando você tem um tempo menor, mas aquele tempo ali é bem aproveitado, hoje em dia a gente vive uma geração que é o tempo todo no celular. E muitas vezes, eu não tenho filho, tá? Mas muitas vezes os pais presentes só fisicamente.
não estão presentes ali naquela entrega ali, né? Naquela relação com os filhos. Aí tá ali um do lado, outro do outro, e celular e outras coisas externas. Isso também não resolve. Às vezes você ter menos tempo, mas ter tempo de qualidade deixa marcas muito maiores nos filhos do que um tempo grande, completamente desconectado daquela realidade, daquela situação ali, né? E no casamento também foi assim, da mesma maneira, né? O Augusto ia comigo, acordava no mesmo horário, ia comigo, eu ia no fretamento, né? Tinha um fretamento só de professores, eu ia no fretamento, o Augusto ia comigo, né? Ficava esperando o fretamento, sempre se me incentivou, foi um grande incentivador, recebi, às vezes eu tinha surpresas, porque assim, literalmente a minha comida era uma surpresa, porque era ele que arrumava, né? Então quando eu ia, abria ali para comer, eu tinha aquela surpresa e assim, contemplava assim também muitos bilhetinhos no guardanapo, ele sempre colocava, né, mensagens, né? Uns eu tenho até guardado até hoje. Então, isso tudo dava muita força, porque assim, fácil a gente não sabe que não é, né? Às vezes o corpo tava lá cansado, assim, pensando assim, poxa, poderia estar em casa, né? Poderia não trabalhar tanto, e você escuta muito isso das pessoas, né? Você trabalha muito, você trabalha demais, né? Sim, trabalho, mas foi uma opção. Né? E que eu não podia, né, deixar, né? E todo mundo tem as suas escolhas. A gente tem que escolher o que... Hoje a gente estava conversando com uma conhecida e ela falou, a gente tem que escolher o seu difícil, porque tudo é difícil. Exatamente. Então, a gente tem que escolher qual difícil a gente vai escolher ali. Porque não é fácil trabalhar, mas também não é fácil não trabalhar. Porque a questão financeira também pega. E aí, qual que é o seu difícil? Você vai abrir mão por um tempo da quantidade de tempo, né? Ou você vai abrir mão o resto da vida da falta de recurso para aproveitar o tempo. Porque também tem isso. Então, são equilíbrios que as pessoas têm que fazer, né? E tem aquela fase, né? A gente nasceu linda, maravilhosa, mas a gente não nasceu herdeira. Exatamente. Não nascemos ricas. E aí acaba tendo que realmente se desdobrar para as conquistas acontecerem, né? E escolher o difícil. Qual o difícil? E aí, dentro desse período, né? Porque a gente, com concurso público, a gente tem a questão da licença prêmio, né? Que você vai, né, adquirindo lá um tempo acumulando. Eu fiz a opção de nunca tirar a minha licença prêmio, né? Por quê? Eu já pensei para o futuro. Porque assim, eu consegui deixar para o final, então eu faltava, né? Quando eu completei 48 anos, eu já podia tirar as licenças. Porque aí eu tirei em sequência. Aí esperei para completar os 50, né? Porque na educação ainda tá com 50 de idade e 25 trabalhados, né? Então, eu já tinha mais dos 25, já estava com 31, estava aguardando a ter a idade. Então, quando eu completei os 48, eu já dei entrada nas licenças. Aí, eu já fiquei 2 anos antes, né? E você era professora. Tem também aquela questão de férias, né? Você ainda tinha uma rotina de férias próximo do seu filho estudando. Sim, porque né, na educação é janeiro, né? O tempo de férias é janeiro e julho que tem recesso de 15 dias. Ainda consegui aproveitar e ter as férias junto com as férias escolares do filho também, exatamente, né? Exatamente, isso a gente conseguia também conciliar. E o que você considera o maior desafio na hora de organizar, de gerenciar o seu tempo? Para você, assim, você falou que teve pontos fortes, que foi a questão do seu planejamento, mas e os pontos fracos que você teve que ajustar aí? Qual o maior desafio que você entende que você teve? Então, às vezes, de você pensar assim, às vezes de deixar até o externo te influenciar, né? E falar assim, nossa, mas por que trabalha tanto? Sabe aquelas coisas assim, igual aquelas raposinhas que vêm ali roer? As pessoas que não conhecem a sua vida e te julgam. Exatamente, te julgam. Mas por que tanto, né? Por exemplo, a gente teve, nessa trajetória toda, a gente teve a obra da casa, né? Quando a gente comprou o terreno, quando começamos a obra, né?
E às vezes eu escutava assim, não, mas por que você quer fazer uma casa tão grande? Tudo faz uma casa menor, que aí às vezes você não precisa trabalhar tanto, né? Então faz uma coisa mais reduzida, né? Você só tem um filho, então essas coisas. Então, às vezes é deixar, porque a gente é humano, né? Então, às vezes o emocional, tem dia que, né, que você não tá tão bem assim, e às vezes aquelas coisas te ferem, né? E até porque, mesmo a gente tendo um planejamento, a gente tendo uma organização, às vezes tem coisas que podem sair fora do controle, né? E aí o que você tem que fazer? Replanejar aquilo ali. Então, de repente, assim, você tá um dia que você não tá tão bem, porque alguma coisa saiu ali, né, que é o normal, né? E vem aquelas coisas assim, aquelas espetadas assim, né, que vem alfinetar. Nossa, mas por que tanto? Faz opção. Nossa, vai adoecer. Nossa, não tem vida. Então, assim, eu sempre, a dificuldade era de não deixar isso afetar, né? Não abalar, para não jogar lá para baixo, para não te deixar para baixo, né? Porque, assim, é lógico que a gente não vive em função do que o outro pensa da gente, mas tem certas coisas que às vezes... Abate, exatamente. Que às vezes te fere ali, né? Te abate, né? Então, às vezes das vezes que o Augusto teve alguns episódios também de saúde, que teve que fazer algumas cirurgias, não é? E teve um dia que ele fez uma cirurgia em Vassouras, e eu saí de Volta Redonda. Quando eu cheguei aqui, estava tudo certo, que o meu pai ia dormir com ele no hospital, né? Então, eu cheguei para pegar algumas coisas, ia lá no hospital e depois ia retornar, mas não ia dormir. Mas quando eu cheguei lá, meu pai não pôde ficar. E aí a gente conversando, Augusto, não, mas eu tô bem, pode voltar, vai, não vai precisar. Mas eu falei assim, não, mas eu não vou te deixar aqui, né, dormir sozinho, então eu vou ficar com você. E aí bateu assim, poxa, mas como é que vai ser? Aí amanhã eu vou direto de novo para Volta Redonda? Mas tive força, dormi, e foi assim, um episódio que marcou, porque foi o primeiro dia que eu peguei estrada à noite sozinha. Eu fui para Vassouras, sozinha à noite, depois de manhã eu saí de Vassouras, fui sozinha para Volta Redonda, e foi meu primeiro episódio na estrada dirigindo, que aí foi um marco que eu vi assim, eu já estava dirigindo, mas eu não estava pegando ainda a estrada, com né? aquela segurança. Com aquela segurança, mas aquele dia vai ter que ir, né? E dali eu fui e graças a Deus deu tudo certo, né? Vou anotar um negócio aqui que eu vou te perguntar. Porque conforme a gente vai conversando, vem surgindo outras ideias. Mas enquanto isso, eu vou pedir ajuda para o Ronaldo, para a gente poder mostrar aqui e falar das pessoas que nos ajudam a fazer esse podcast acontecer, né, Ronaldo? Nossos patrocinadores. Fala aí, Thaís. Então, agradecer o estúdio, né? Senão a gente não estaria aqui. As pessoas às vezes têm um projeto e não sabem como fazer, então procura a gente para colocar o seu projeto em prática. E gratidão ao Ponto Fiber. É uma internet, não é só pelo preço, mas a gente fala dela porque nós procuramos ela. Nós não queríamos o patrocinador, nós procuramos para contratar, e quando falamos do nosso projeto, eles acharam super interessante e nos ofereceram patrocínio. E a internet que não nos deixou na mão, né, Ronaldo? Não, nos deixou na mão. Já tivemos outras que nos deixaram. Até porque a gente precisava de algo que não ficasse caindo, tivesse oscilação. Então a Ponto Fiber foi algo assim, entre as 4 internet que nós fomos consultar, ela disparadamente trouxe tranquilidade para a gente. Estabilidade, então, isso aí. Estabilidade, Então, Ponto Fiber, pode ir, que não estou falando de patrocinador não, estou falando de qualidade. E o Dr. Company, todo mundo já conhece, o Dr. Company Santanés está bombando. As pessoas estão até perguntando se eu fiquei rico, porque eu ando sorrindo para todo mundo, mas na hora que eu fiz um clareamento com isso, ficou muito bom. Então, assim, só para responder o pessoal, cara, tu ganhou dinheiro, tá rindo à toa, o que foi, quanto segredo? O segredo é o clareamento e o tratamento da Dr. Company, que eu super indico, procura lá doutora Mariana, doutor Antônio, então, top demais. E aí? É isso aí. Jane, que eu ia te perguntar, que eu anotei aqui,
que em algum momento, ou em algum não, em muitos momentos eu acredito que você tenha que ter dito não para muitas coisas. Para você conseguir priorizar o que era importante, você precisava dizer não. E eu confesso, assim, que eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de dizer não. Eu quero, às vezes, agradar todo mundo. Só que, às vezes, quando você agrada demais os outros, aquelas pessoas que estão próximas de você são as que mais sofrem. Sim. Porque aí você diz sim, e aí falta, de alguma forma, o tempo para organizar as coisas que são prioridade, que é a sua família, né? O seu trabalho, sua casa. Como é que nessa sua rotina aí você lidou com a questão do não? Para você foi sempre muito natural dizer não para certas coisas, certas pessoas, certos pedidos? Ou não? Ou isso precisou de um tempo para poder se ajustar? Eu precisei aprender a dizer não, né? Porque assim, dentro de toda essa rotina, a gente tem ainda, né, a igreja, né, que a gente sempre, assim, graças a Deus, né, a gente se sente feliz, né? É nossa missão também servir, né? Estar na casa do Senhor servindo. Mas assim, eu tive que aprender a dizer não. Até também em algumas demandas de escola. Porque assim, às vezes você vê aquilo ali na igreja, pode nos ajudar nisso. A gente promovia muitos eventos, nós trabalhamos primeiramente com os adolescentes, depois a gente trabalhou com os jovens e atualmente estamos com os casais, né? Então a gente queria ter aquela coisa assim de ter um evento todo sábado, né? Principalmente quando a gente estava com adolescente, porque a gente ficava pensando assim, mas adolescente fica parado, sem o que fazer, então começa a ficar entediado. Então vamos fazer isso, vamos fazer uma noite de pixel, um cinema, vamos fazer um cine pipoca, vamos fazer isso. Só que aí ia tomando conta, né, de muitas coisas, e aí a gente teve que ver que não dava. Não dá. Rever isso, teve que rever, né? Assim, a gente faz, a gente participa, mas num volume bem menor, né? E às vezes, assim, convite, pode trazer uma palavra na congregação tal, né? Então, assim, hoje em dia, quando convidam, se é num domingo, ainda consigo ir, né? Faço, né? Porque é o mesmo que o Senhor espera de nós, mas assim, numa constante bem menor, né? E às vezes de aprender mesmo e não ficar chateada com dizer não, porque às vezes te joga lá embaixo, né? Você dizer quer agradar o outro, né? Chateia, né? Ou às vezes você pensa assim, poxa, mas como vai fazer? Como que vai ser? Mas eu já aprendi que é muito natural e faz parte. E a gente precisa, porque não dá para abraçar tudo. Não dá. Não dá. Senão, aí literalmente você vai adoecer, né? A gente teve uma época que a gente realizava encontros de casais todo mês, né? Todo mês. E aí eu teve uma época que e o Augusto sempre embarcou comigo, né? Nas ideias. A gente fazia até temático. Uma noite tropical, isso. Só que aquilo demanda tempo. Não só o dia. Não só o dia. Um projeto. Exatamente. E a gente ficava se programando. Teve uma vez que a gente fez em casa, e eu arrumei tanta coisa. Ficou muito bacana. Só que aí depois sobrecarregava. Aí a gente chegava assim no domingo, você passava aquele domingo ali acabado, né? Sem contar que tem ainda escola dominical, tem culto à noite, né? Então, o domingo já é curto, né? Então, aí a gente... Voa. E aí, a gente começou a dar uma segurada, porque é necessário, né? Senão, você não consegue mesmo, né? E uma outra coisa também que eu acho importante a gente destacar aí nessa minha gestão do tempo, porque assim, nós enquanto casal, porque o casamento também, ele tá ali, né, em primeiro plano ali, né, tem a família, o filho, mas tem o casal. A gente sempre fez atividades que os dois estivessem envolvidos, né? O Augusto ajudou muito tempo na cantina,
Então, quando ele estava lá na cantina da igreja, eu ficava junto, né? Ele ajudou algumas vezes nos torneios de futebol que aconteciam, eu ia também, apesar de assim, nem gostar, né? Mas ele também não gosta de futebol, né? Ele ia mesmo para ajudar como evento da igreja, né? A gente ficava no caixa ali, fazendo, né, salsichão, né? Tudo isso. Teve uma vez que ele quis, né? Deus tocou, ele quis ajudar, colocou barraca na exposição, que era a barraca da igreja, assim, dentro da minha possibilidade, estive também com ele, ajudei, fiquei lá, né? Não consegui ir todos os dias, né? Porque o horário que eu tava chegando não dava, mas final de semana, todos os dias fiquei lá com ele lá na barraca. Então, são coisas assim que é uma dica também enquanto casal. O casal precisa fazer as coisas, né? Juntos, porque senão fica cada um para um lado. Perde a conexão. Perde a conexão, exatamente. Você falou de, às vezes, imprevistos, né, que podem acontecer. Quando acontecem imprevistos, o que você faz? Porque a sua rotina é muito planejada. Sim. E aí, de repente, surge aquela situação inesperada que te tira ali de toda uma programação. Como que você se organiza? Então, é o que eu falo muito até com os professores, né, que a gente acompanha, né, dando a orientação pedagógica. O planejamento, ele não é em pedra. Ele é sempre flexível. Então, pode alguma coisa não funcionar. Então, é não desesperar e replanejar. Olha, não deu dessa maneira. Vamos ver o que pode ser feito ali, né? No início, eu era assim, mais agitada, até mesmo assim, mais ansiosa, mas bem no iniciozinho, né? Aí, isso tudo eu amadureci muito, porque você vai vendo assim, não adianta entrar em pânico, em desespero, né? O negócio é você pensar e vamos ver como vai ser feito, não deu dessa maneira, vamos tentar de outra. Então, aconteceu um imprevisto, vamos refletir, direciona a Deus, né? É uma coisa que aprendi muito, entregar tudo a Deus, direciona a Deus, ora, espera e veja qual a outra maneira possível para aquilo acontecer. Perfeito. E existe algum momento do dia que você, do dia ou da semana, né? Acho que cada um tem a sua rotina, que você reserva exclusivamente para você relaxar e cuidar de você, assim, ó, ninguém me incomoda, que agora é a minha hora, que senão a gente não dá conta nem dos outros que dirá da gente. Sim, tem sim. Eu gosto muito, assim, de arrumar o cabelo, sempre gostei, então sempre tive ali aquela brechinha ali para estar no período, né, cabelo e unha. E, assim, sempre consegui. E agora, né, com a aposentadoria, eu tenho aquele lado mais saudável, né? Uma coisa que até porque você falou que incomodava, né? Quando eu ia no médico, na consulta médica, eu falava assim, atividade física? Não, nenhuma, então, tão sedentária. Aí quando eu recebi aquela palavra ali, sedentária, pô, aquilo, nossa, sedentária, né? Não ficava forte, não ficava legal. A primeira coisa que eu fiz, quando eu tirei licença, no segundo mês, a minha licença começou no mês de maio. No segundo mês eu já estava matriculada na academia, né? Porque aí eu já estava planejando isso. Não vou ficar... Vou mudar essa palavra que me disseram. Aí ainda falei assim, não vejo a hora de chegar lá na doutora, porque quando ela me perguntar atividade física, eu vou fazer todos os dias da semana. Muito bom, muito bom. Tenho conseguido fazer, faço pela manhã, né? Me sinto muito bem, graças a Deus, né? Você vê uma diferença realmente, né? Na qualidade de vida, né? Que tá fazendo aí. Eu sei que você já falou algumas coisas aqui, mas de forma mais específica. A sua estratégia para equilibrar a vida profissional sem abrir mão da qualidade de vida sua, né? E da sua vida familiar e pessoal. Como que é isso, né? Equilibrar esses pratos, até na hora de você organizar a sua agenda. Peraí, esse horário aqui é para isso, esse é para aquilo. Como que você conseguia ali equilibrar? Negociava com a família, com o filho? Havia possibilidade de negociar no trabalho? Como que você equilibrava tudo isso?
Olha só, em casa, eu citei o Augusto, sim, mas a minha mãe também me ajudou bastante. E o Luiz Augusto cresceu, assim, bem consciente do que a mãe fazia, né? Então, assim, ele sempre falava, né? E até na escola, né? Uma vez lá ele estudou pequeno no educandário, as professoras falavam assim, Giane, você faz planejamento, né? Seu filho falou que você faz planejamento, você tem planejamento de tudo, né? Até de roupas, né? Aí isso aí ele já até entendia, né? A minha mãe tem um planejamento disso. Eu nunca prometi uma coisa que eu não pudesse fazer. Tipo, vai ter uma festa na escola, você vai? Eu falei assim, olha, eu vou olhar lá para ver a agenda, se vai dar. Porque aí, para eu dizer, primeiro eu via toda... Se dizer sim, você se organizava. Organizava tudo, né? Para poder não falar, né? Deixar na mão ali, né? Furar alguma coisa, porque a gente sabe que a criança espera muito isso. E eu acho que isso também é um exemplo, né? Porque sabe que a gente precisa, assim, tentar, né? Cumprir as coisas que a gente promete, né? Então, isso eu sempre... sempre destaquei muito isso, então sempre explicava isso para ele. Então, eu vou ver se é possível sim, tá? E aí a gente conversava na escola. A gente sempre, a minha parceira ali, né? Quando eu fui já estava para quase, né, na reta lá de aposentar, eu já não estava mais em sala de aula, eu estava na direção, né, a minha parceira lá, Patrícia, então a gente tinha assim também as mesmas dificuldades, só que tem horários contrários, né, tanto que eu ficava na escola só de manhã, porque, né, tinha os compromissos aqui tarde e noite, Patrícia ficava só à tarde, então foi assim, aquela equipe... Os bons relacionamentos também. Foi aquela equipe ali de gestão que deu certo, uma cuidava da manhã, outra cuidava da tarde, então tudo isso eu tentava encaixar, sempre dentro da minha rotina e sempre pensando nessas condições, né, de eu ter o tempo, que eu precisava otimizar o meu tempo, né, para ler um livro, e lia livro dentro do ônibus, né? Tanto que eu priorizava sempre ir no fretamento, porque dava para dar uma cochiladinha, e se eu tivesse que fazer alguma coisa, ler, estudasse alguma coisa, estava ali numa boa, né, lendo dentro do ônibus, né? Estudei muito para a prova na faculdade dentro do ônibus. E você já disse aqui, mas você envolve, então, toda a família no seu planejamento. Sim. Todo mundo. Peraí, vamos organizar aqui a semana, a rotina, todo mundo junto para ter essa... Exatamente. Teve uma época, a minha mãe passou por um período, né, uma cirurgia, e ali para fazer, como é que vai ser? Os dias que eu não pude ir, porque ela primeiro fez um tratamento no Rio, Augusto acompanhou, as minhas tias me ajudaram muito, sempre me ajudaram. A minha mãe ficou um tempo assim naquela da recuperação mesmo, bem no início, para não ficar sozinha, né? Vieram para cá, ela veio para cá, minhas tias moram aqui em Santa Anésia. Ela ficou, né? Elas me ajudaram. Então, tudo isso era assim, eu tia Valéria, vai acontecer isso, vai ter que fazer isso. O que vocês podem me ajudar, né? Eu lembro que nessa época, até a cachorra veio para cá também. Porque como é que a cachorra ia ficar em casa sozinha? Então, veio todo mundo, né? Então, assim, foi tudo assim, era sempre muito bem planejado, porque assim, eu dependia também muito do outro. E combinado. Né? E você sente que existe alguma pressão extra por ser mulher na hora de gerenciar tantas responsabilidades? Olha, você acha que existem mais críticas? Porque talvez, assim, eu tenho a sensação de que talvez se fosse um homem trabalhando 12 horas por dia, talvez as críticas seriam... Porque você disse que você recebeu críticas. Sim. Talvez as críticas seriam menores. Você sente que talvez por ser mulher exige um pouquinho mais de... Tem que deixar a cabeça no lugar para você não se deixar abater? Com certeza.
certeza, porque as pessoas pensam assim, mas que hora que cuida da casa, né? Porque assim, falar que a pessoa da rotina de casa, quem preparou o almoço? Não era eu que preparava, né? Eu tinha até assim, uma estrutura de adiantar algumas coisas no fim de semana, mas assim, a mão na massa mesmo, o bruto, o Augusto sempre que puxou isso aí, né? Então, às vezes as pessoas logo falam assim, mas que horas que é dona de casa? Que horas que faz faxina, né? Teve uma época, para você ver, que eu nem tinha uma faxineira na época da obra mesmo, do peso ali, né? Aquela coisa do consumo, né? Esse um investimento, quem limpava a casa era a gente, né? Eu nem contava com uma ajuda externa, né? Então a gente que tinha que fazer faxina. Então eu acho que com certeza isso as pessoas ficam, né? Porque como assim... Exigem da mulher. Da mulher, né? Porque igual falar assim, olha, às vezes até brinca, eu tenho às vezes alguns conhecidos que falam assim, ô Augusto, não deixa a Jane ficar falando isso não, hein? Senão minha mulher lá em casa vai querer isso também. Porque ele sempre falou com naturalidade, que ele ajudava a arrumar a cozinha, ajudava a fazer isso, tudo junto, né? Porque é tempo de qualidade que vai sobrar pra gente, né? Se eu tiver que chegar e fazer, que horas que a gente vai ficar juntinho, né? Pra estar ali, né, no momento de casal. Então, né, os dois fazendo ali, né? Pegando firme, é um tempo de qualidade. Eu perguntei isso não porque eu acho que a mulher tem que fazer tal coisa ou não fazer, porque eu acho que tudo é muito combinado e tudo é muito opção. Sim. Você decidir, junto da sua casa, do seu lar, da sua família, a melhor rotina que vocês têm. Só que ainda existe uma questão de um peso no sentido de que a mulher tem que fazer assim, ou tem que ser assim. Quando, na verdade, assim, tem que ter uma troca ali, né? Você precisa sentar, conversar e alinhar como que vai ser. Exatamente. Mas existem aí, né, os julgadores Mas aí como que você lida com isso, assim? Pra você, deixa falar, ou leva em consideração, as coisas às vezes te chateiam? Não, no início, assim, já me chateava muito, né? Mas com o tempo você vai vendo que o que importa é aqueles que te amam, que estão ali, que cola ombro, que tá contigo, que tá te dando força. Os outros, eles estão falando, mas não tá resolvendo, né? O negócio é quem tá ali firme com você resolvendo, né? Eu tô perguntando isso porque talvez, assim, quem esteja nos ouvindo passe por isso. Com certeza. Sabe? E às vezes fica com esse peso, poxa, eu tô batalhando tão duramente, né? Você acha que... Eu tenho certeza que você, se você pudesse, você escolheria não estar nessa rotina tão... Escolher no sentido assim, não vou estar numa rotina tão acelerada, porque cansa. Exatamente, é pesado, né? Mas as pessoas, às vezes, não estão conseguindo lidar com isso, né? Tô batalhando tanto e recebo críticas, às vezes de dentro de casa, no sentido dos nossos, da família, não dentro de casa. Sim. Às vezes dos familiares, às vezes de amigos queridos que você tem, às vezes os nãos que você acaba dizendo para as pessoas falam, tá vendo? Você por que trabalha tanto? Exatamente. Né? Se não fizesse isso, não seria assim. Então, isso tudo, lidar com isso, tem que ter uma saúde emocional, né? Só que aí a gente tem eu acredito que seja o segredo, né? De contar com a graça de Deus. Contar com o Espírito Santo, que é aquele quem nos ajuda na nossa parte espiritual e nas nossas emoções também, né? Então, assim, às vezes a pessoa está recebendo tantas críticas, mas você receber e contar com a graça de Deus e com a ajuda de Deus, você fala assim, não tem preço. É verdade, né? É verdade. E aí, Thaís, só uma coisa assim, interessante, que aí, né, as pessoas querem sempre conduzir ali, né? Aí eu completei o tempo. Aí quando eu completei o tempo, as pessoas da escola, né, entravam assim, falando assim, não, mas você não vai parar, né? Você não vai parar porque você tá muito nova. Não para. Eu falei assim, gente, agora já deu, a minha parte já fiz. Agora é o tempo que eu vou tirar mesmo para desenvolver as coisas que eu gosto. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas que eu tive que fazer uma escolha de parar de fazer, que é atender como psicopedagoga.
Eu parei os atendimentos porque não tinha mais como. E é uma coisa que demanda muito tempo, de quando você pega lá alguém que você vai investigar ali para montar um plano de ação, para montar ali um diagnóstico. Então isso demanda muito tempo. Então foi uma opção que eu não consegui mais fazer, porque não teria qualidade. E aí não é honesto nem justo com aquele que está precisando daquele atendimento. Então foi uma coisa que eu parei e agora eu já consegui retornar, né? Não pretendo ter muitos atendimentos, mas tem uma pessoa que está precisando e eu estou fazendo esse atendimento psicopedagógico. Então, voltei a alguma coisa que eu queria muito, que eu gosto muito de fazer. Estou atendendo uma vez só na semana, mas é para uma pessoa que está precisando e eu estou podendo contribuir, né? Então, assim, o momento também certo, né, das escolhas e a hora também do parar, né? Poderia dar continuidade, mas não. E abrir mão, porque às vezes era um ambiente até que você gostava de trabalhar, né? E o abrir mão, poxa, mas tá tão ajustada já a minha rotina nisso daqui. Sim. Mas não, peraí, eu vou ter que Agora, dizer não para abrir outras prioridades para minha vida. Eu brinco que eu tive um grande incentivo, porque o Augusto falou assim: olha só, eu sempre te ajudei, mas agora você já fez a sua parte. Então, você falar assim, eu continuo, não ajudo mais não, hein? Porque já deu o seu tempo, né? Já deu a contribuição, né? Ele brinca assim, né? Mas tá certo. Tá certo sim. Mas realmente é tudo ali no tempo, né? Eu vou fazer um bate-bola aqui com você. Sim. Eu vou dizer algumas frases e aí você me fala se é realidade essas frases ou se seria uma desculpa. Tá bom. Tá? Relacionado com essa questão aí do tempo. Ó, primeira frase. Não fiz porque não tenho tempo. É uma desculpa ou uma realidade? Desculpa. O tempo, isso eu falo sempre, gente. Parece que eu tô me vendo ali, entrando na sala, quando o professor vem e fala assim, Jane, vai lá e fala, porque estão ali falando, né? Às vezes eu chego, o aluno fala assim, Jane, mas como? Eu trabalho o dia inteiro, ainda tenho que fazer o curso, não deu para fazer isso. Eu falei assim, gente, não deu porque eu não quis, né? Porque o tempo, quem faz, somos nós. Faz o seu planejamento aí. Eu tinha um professor da faculdade que falava assim, ué, o que você fez de meia-noite às 6? Exatamente. Dormir, né, professor? Então, acordasse uma hora mais cedo. Não dormisse uma hora mais tarde. Exato. Daria tempo, sim. E é claro que a gente não quer que a pessoa tenha um sono de péssima qualidade, não. Mas ajustes são necessários, né, para as coisas acontecerem. Exatamente. Perfeito. Outra frase. O seu tempo ou a falta dele está intimamente ligado a como você lida com a gestão das situações. É uma desculpa ou uma realidade? É uma realidade, né? A gente tem que lidar ali, né? Ver o que é prioridade, o que precisa ser realmente feito, abrir mão de certas coisas, saber dizer não. Então, isso tudo aí faz parte da vida, né? É uma realidade. Perfeito. Terceira frase aqui. É perda de tempo planejar. De maneira alguma, né? A gente imagina, tudo a gente precisa planejar, tudo, né? Se você vai fazer assim, trocar uma pia de lugar, uma pequena obra, se você não tem um planejamento, aquilo já é furado. Se você vai tudo na vida a gente precisa planejar, né? O melhor momento que você vai ter o filho, quando você está casando, não é tudo ali uma organização, né? Tô lembrando aqui uma vez meu filho foi passar uma semana na casa do meu pai. Aí eu fiz uma lista com as roupas e mandei, né? Aí coloquei assim, roupas para sair, roupas para ficar em casa e fui enumerando, né? Aí o meu pai, quando ligou, falou assim, aqui, Luiz Augusto tá aqui com a roupa de sair, mas tá aqui, ó, nadando lá na praia, tá? Aí assim... Tudo é um planejamento. Até um pequeno detalhe, né? De você for fazer uma viagem, você tem que planejar aquilo, né? Então, o planejamento faz parte da vida, né? Perfeito. Por último, última frase. Ter agenda é desnecessário, porque eu guardo tudo na cabeça. Olha, quem consegue, parabéns, né? Mas a gente sabe que muita coisa a gente tem que anotar, né? A gente tem que anotar, às vezes não só anotar, mas colorir ali, colocar um post-it, tudo, porque
às vezes pode falhar, né? Eu vejo, né? A minha tia, ela tem um quadro na área dela de serviço, né? Um quadro branco. E ela faz um detalhamento ali da agenda dela. E às vezes eu tô lá sentada assim, fico vendo dentista, né? Médico, alguma coisa que ela tem que comprar, alguma organização. Isso é organização, né? E a nossa mente, né? Às vezes, nos atropelos, né? De tantas coisas, a gente pode esquecer, né? Então, por que não anotar? Né? Verdade, agora, perfeito. se tiver alguém que guarde tudo na cabeça, milagre, parabéns tá? aí pra ele. Foi época que eu lembrava das coisas, agora eu tenho que escrever tudo. Não lembro mais, não. Então, a gente não pode ficar conversando o dia inteiro, porque se deixar, eu acho que esse assunto leva a gente a conversar muitas coisas, né? Mas a gente precisa limitar o nosso tempo aqui, porque senão o pessoal de casa não vai ficar assistindo eternamente a gente aqui. Exatamente. Mas eu quero encerrar, mas antes de encerrar, eu queria que você aproveitasse esse momento e falasse alguma coisa que talvez a gente não comentou aqui, ou um conselho mesmo para as pessoas que enfrentam uma rotina corrida, estão buscando aí se organizar, mas ainda não conseguiram, ou aquelas que realmente têm uma dificuldade com o tempo e com o horário. O que você daria de conselhos, ou enfim, o que você quiser falar agora pra gente, antes da gente encerrar? Então, eu acho assim, dá o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo, trabalhar assim com um planejamento, né? Em coisas básicas, e vai vendo como que isso aí vai facilitando a sua vida, né? Até mesmo assim, dentro do trabalho, a gente também precisa ter um planejamento, uma organização, né? Por exemplo, a gente faz muito acompanhamento da ação docente, né? Como que tá esse docente dentro de sala de aula? Então, você precisa entrar na sala. A primeira coisa que você faz é pedir um planejamento dele. Para quê? Para que você possa dar dicas, né? Então, assim, a pessoa que tem essa rotina, né, bastante coisa, bem agitada, ela precisa começar, né, a se planejar, né, a colocar as prioridades, né, o que ela precisa fazer primeiro, né, para ela otimizar o tempo, para ela ter uma gestão de tempo mais de qualidade, né, e dali vai aos poucos, vai começando e as coisas vão se desenvolvendo, vai fluindo aí. Que ótimo, Jane, foi muito bom ter você aqui, também. Esse bate-papo muito legal. Tenho certeza que a gente edificou alguma vida aí, alguém com certeza vai pegar essas chaves que foram muito preciosas. Eu, inclusive, aqui já estou com várias coisas na cabeça, porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade de organizar o tempo, tenho dificuldade de dizer não. Então, assim, a gente está aqui realmente para trocar, né, a ideia, trocar experiências e aprender com aquilo que está dando certo para outras pessoas, né? Sim. Então, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de ter vindo aqui. E eu quero dizer para quem está nos assistindo que nós temos um grupo de devocionais, a Jane faz parte do grupo, que é o Seja Curada. Eu vou deixar o link aqui, entra no grupo, você vai receber palavras de Deus todos os dias lá, oração. Somos uma equipe, né, de mulheres que estamos ali. Eu tenho certeza que as mensagens ali tocam vidas, né? Assim como eu sei também que o que foi falado aqui também vai tocar vidas e vai ajudar pessoas. Tenho certeza disso. Que bom. Então, muito feliz, grata por você estar aqui. Tem uma lembrancinha para você. Lembrancinha mesmo, de gratidão por você ter vindo aqui no podcast Mulheres de Poder. Com certeza você é uma mulher de poder, abençoada, temente a Deus. E eu fico muito feliz, acho que foi ótimo. Eu também fico muito feliz, muito obrigada. Foi muito bom. Muito bom. Então é isso, gente. Hoje chegamos ao fim desse episódio com a Jeane. Compartilha esse vídeo, curte, envia para quem está precisando organizar o tempo aí, né? E vamos compartilhar essa mensagem, tá bom? Chegamos ao fim.